Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, outro Câmara Cidadã para você. Hoje, uma conversa com o responsável técnico da Associação Balneário Camboriú de Voleibol, Cláudio Henrique Beraldo, que é convidado do ilustre vereador Patrick Machado, que está novamente aqui conosco. Prazer em recebê-los. Tudo bom, Derbal? Tudo bom a todos do Câmara Cidadã? É um prazer trazer o IC, mais conhecido como o IC, aqui para explicar um pouco desse trabalho, passar para nós e para todos que estão nos ouvindo e nos vendo um pouco do que faz o ABC do vôlei para Balneário Camboriú. Bom, eu ia pedir a apresentação, você já fez, né? Beraldo, agora você. Boa tarde a todos aí, obrigado pela oportunidade e estamos aqui para divulgar o nosso trabalho aqui. Vamos falar um pouco da associação. A associação, no 2020, ela foi considerada de utilidade pública, né? Mas ela vem de 2016, né? Isso, então 2016 foi criada. Tem 8 anos que está em atividade. Isso, 8 anos em atividade. E nesse tempo aí, como é que ela surgiu? O que é que aconteceu nesse tempo? Assim, de que eventos vocês já participaram como associação? Ela surgiu de um patrocinador nosso, uma pessoa que tinha a filha jogando com a gente e deu a ideia da criação da associação para a gente e nos ajudou no sentido de constituir a Associação Balneário Camboriú de Voleibol, né? E aos poucos ela foi engatinhando, como se diz, né? A gente tem participado hoje de campeonatos dos Jogos da FESPORTES, campeonatos estaduais, trabalhamos ali com os polos no Ginásio da Barra, também um polo no Colégio Médici, atendendo aí cerca só de atletas de escolinha, praticamente 300 crianças, fora as equipes de rendimento nossa. O criador dos Jogos Abertos foi muito correto ao dizer que não importa a vitória, importa é participar do jogo, né? Integrar o esporte. No caso de você é técnico do naipe masculino, né? Isso. Do futebol. Eu trabalho com as categorias masculinas. Me lembra muito Bernardinho, essa coisa toda assim que tem. E 2 termos que eu guardei muito, que foi inventado pelo Galvão Bueno na transmissão. Jornada nas Estrelas e Viagem ao Fundo do Mar, que era aquela pancada que dá possível. E aquilo ali foi inventado no Brasil, aquele saque cortada? Isso, foram criados aqui no Brasil. E o Jornada hoje já não se usa tanto, né? Já não se usa praticamente, mas o saque viagem... Que era o Bernard, né? O Bernard que criou na época o Jornada, né? Mas o viagem é um saque usado hoje no alto nível direto, né? Hoje é o único que se usa muito, né? O 99,9% principalmente nas equipes do naipe masculino, né? Bastante. O que mais impressiona nisso tudo é a capacidade de recepção de uma pancada daquela e o jogador que recebe joga na mão do levantador. É um negócio... Sim, um treinamento muita danado. Qualidade técnica para isso. Como é que é esse treinamento? Bem, no alto nível, por exemplo, no masculino, no adulto, hoje um saque desse chega a atingir 130 km por hora, a 15, 16 metros da pessoa que vai receber a bola. Então, hoje, as equipes de alto nível, elas têm o que a gente chama do canhão de saque, né? Que é onde uma máquina que se coloca a bola e simula a velocidade do saque realmente para trabalhar. Então, eles trabalham muito com essa máquina soltando a bola, que é uma máquina que foi, acho que até meio adaptado no tênis, acontece isso, aquela maquininha que vai soltando a bola para rebater. Eles fazem esse treinamento com o canhão de saque para trabalhar essa recepção. Eu até não me admiro muito do cara que sabe sacar, eu admiro o cara que sabe receber. Que é difícil. É isso que é complicado, entendeu? O sujeito tem que dar eu sei lá que tipo de toque você dá para amortecer a pancada e ela ir certinha na mão do levantador. Raramente não vai. Aderbal, são 2 situações, né? Também foi jogador. Uma né? tu conseguir se posicionar com rapidez
E a outra, tu conseguir fazer essa amortecida na bola para chegar até a mão do levantador. Né? Pois é, eu percebo às vezes, a minha mulher foi jogadora de vôlei da seleção cristiumense nos Jogos Abertos, mas lá na década de 70, 75, 76. Tem um negócio que antigamente você botava os 6 jogadores, cada um ficava no seu ponto. Hoje não, hoje eles se colocam na quadra de uma maneira esquisita, talvez eles tenham a noção de onde a bola vai, e às vezes você percebe um lado inteiro todo em branco, e eles estão concentrados num ponto. Na hora que a bola sai, eles se movimentam na quadra. É um negócio impressionante para mim isso aí. Essa também é uma técnica. Isso é um trabalho feito também muito na parte da estatística, né? Então as equipes se conhecem bastante hoje. Então ela já sabe quando vai um determinado jogador, onde ele tem a característica mais do saque dele sair, né? Então as posições... Onde é que ele manda a bola? As posições que a gente chama lá no fundo de 1, 6 e 5, que é a divisão da quadra lá. Então, esse jogador ele tem a característica de sacar mais para 1 e para 6. Então, no momento do saque dele, a equipe dá aquela rodadinha para o lado dessa posição para ter mais qualidade. Agora, esse coringa do jogo... Como é que chama exatamente? O líbero. O líbero. Pois é, o líbero geralmente ele é o cara que não pode cortar, ele não pode levantar, não pode, ele só recebe, né? A especialidade dele é a recepção e a defesa, né? A manchete é a especialidade dele, na verdade, né? Ele é treinado para isso. Treinado para isso. Normalmente ele não é o sujeito maior do time, ele é realmente pequeno, baixinho que eu digo tem 1,80 m, né? Por aí, né? Assim, normalmente é o mais baixo da equipe, mas hoje assim você vê nas equipes de alto nível ali, líbero já de quase 2 metros de altura, né? Porque ao mesmo tempo, se ele for ágil, ele vai ocupar mais espaço na quadra, que é importante e interessante para a equipe. Bom, vocês têm agora, mudando um pouco o polo, se você quiser fazer algum questionamento, vereador. Eu não, Deval, estou amando isso aí. Não. Está me lembrando da minha época, já que não tinha, na minha época não tinha líbero, não tinha esse posicionamento novo. Novo não, porque faz, eu acho que uns 20 anos, não sei quanto tempo que já tem esse posicionamento. Mas 20 anos foi ontem. Nas quadras, Então, minha época é mais lá atrás, daquilo que tu falou lá, os seis posicionadinhos. Exatamente. Sabe que porque cada esporte tem um tipo de regra que antigamente era assim, hoje é assado, amanhã vai ser diferente. Futebol também tem. Lembra o Cláudio Coutinho, o saudoso Cláudio Coutinho, ele inventou o overlapping, que era o zagueiro passando, o ponteiro voltando para atacar em rodízio. Depois teve o famoso carrossel holandês, que ninguém guardava a posição. Tem aquela história, o ferrolho húngaro da época de 1954, em suma, eles criaram sistemas que acabou morrendo e ficou puramente a técnica. O voleibol também tem isso, né? O que é que prevalece no jogo de vôlei? A alta técnica do jogador ou a alta técnica do esquema de jogo que foi armado, independente da capacidade do jogador? Eu acho que eles se completam, né? Que você tendo uma equipe com jogadores técnicos, você consegue desenvolver a qualidade técnica da sua equipe também, né? Porque não adianta você querer pôr muita qualidade técnica na equipe se você não tem pessoas técnicas para isso, né? Então eu acho que eles se completam. Você tem que ter os dois. Você tendo jogadores com bastante qualidade técnica e você fazendo um trabalho técnico bacana, a sua equipe vai ter um patamar técnico bem alto. E nesse caso existem os especialistas em bloqueio, existem os especialistas em cortar. Quer dizer, eu não sei se é o meio de rede, se é o ponta que faz esse tipo de... Os atacantes. De atividade dos atacantes, E às vezes percebe o seguinte, que tem atacante que é quase insuperável. Ele bate de tal maneira na bola, por cima da barreira, inclusive, pelo lado, pelo meio, isso ele mira certinho, ele tem noção de onde ele vai jogar a bola. E a barreira é a mesma coisa, o bloqueio, né? É igual. Com certeza. É trabalho, é treino, é muita técnica. Hoje a gente ainda estava tendo até uma conversa antes ali no gabinete, até antes do Patrick chegar. Nós temos a rede de voleibol, hoje ela tem 2,43 de altura do masculino, no caso adulto. E nós temos jogadores, eu tenho aqui, como a gente estava falando ali no gabinete antes, eu tenho um jogador na minha equipe aqui hoje no Sub-19, pegando a bola a 3,45, ou seja, um metro acima da rede. Uai! O Rafa, que estava conversando com a gente, que foi levantador olímpico, campeão mundial, que estava ali no gabinete antes, batendo um papo com a gente. Na Itália, ele jogando ano passado, no time dele tinha 3 meninos de 21 anos que pegavam a bola 3,90. Uai!
Então a coisa está absurda, né? Então o bloqueador tem que estar muito bem trabalhado para conseguir parar isso. E nesse caso o bloqueador tem desvantagem porque o impulso dele é menor, né? Porque ele está parado. Menor. Ele está parado. O outro vem correndo, dá o impulso lá atrás, mas tem que medir para não bater na rede também, né? Mas com ele tem certeza. toda essa técnica também. Então o impulso dele é muito maior para chegar na altura que ele Sim, quer. a alavanca de salto dele, né? Exatamente. Que a gente fala, aquela remada que ele dá é muito maior. Bom, vamos falar um pouquinho agora por aqui. Tem participações em campeonatos, desde regionais, estaduais, sul-americanos, que ajudam na formação e incentivam a busca de melhoria, mas também tem aspectos resultados e aspectos podem ser negativos, né? Como é que vocês encaram isso? Como é que vocês enfrentam isso dentro do grupo? Assim, perdeu. É um jogo que estava ganho, perdeu. Como é que faz? Eu tenho uma frase assim, que eu sempre costumo falar para meus atletas assim, né? Quando a gente perde um jogo, só tem uma solução: trabalhar. E ganhar o outro, né? Trabalhar para ver, avaliar onde foi, o que aconteceu, né? O porquê. Normalmente dar uma olhada no scout do jogo, que é a avaliação técnica que a gente faz, tática também do jogo, né? E trabalhar em cima disso para recuperar, porque não tem segredo, se perdeu, alguma coisa deu errado, né? O outro pode ter sido superior também, você tem que valorizar a vitória, né? Porque você não pode esquecer disso. Trabalhou mais que vocês, né? Trabalhou mais que a gente, de repente, né? Então é o que eu falo para meus atletas: perdeu, moçada, levanta a cabeça e vão trabalhar, que é o único jeito de corrigir. O mundo segue, né? Sim. Bom, e tem aqui, vocês têm um tipo de formação, crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 13 anos. É a idade ideal para isso? Quer dizer, você atinge alunos em idade escolar, tem o caso que vocês fazem nas escolas aqui na cidade, na região, com caráter social, o que é ótimo. Adolescentes entre 13 e 18 para representar o município em eventos oficiais de nível regional, estadual e nacional. Essa é a idade adequada. Eu sei que o jogador tem um tempo de vida curto, né? Considerando a idade fisiológica, digamos assim. Um jogador de futebol com 35 anos é velho. Nem sempre segue isso, mas o padrão é. Com 35 anos ele está chegando no fim da carreira dele. O voleibol chega por aí? Olha, a gente vendo aí, assistindo a Superliga, que é o nosso campeonato do voleibol do alto nível hoje, né? Aqui no Brasil, você vê nas equipes aí muitos atletas hoje, tanto no masculino como no feminino, jogando na sua casa dos 40 anos aí, jogando no alto nível. Jogando no alto nível. E o trabalho de iniciação a partir dos 7, 8 anos que a gente tem a criançada aparecendo ali nas escolinhas. É interessante, é bem bacana. E como é que é a participação deles aqui? Nós temos um interesse alto dessa criançada no vôlei? Na verdade, hoje, se a gente tivesse mais espaço, né, porque nós não temos tantos espaços assim, o Patrick, que já acompanhou lá, vê dentro do próprio ginásio nosso, a gente consegue montar às vezes 3, 4 quadras ali na estrutura, a gente atenderia mais ainda. Hoje atendemos aí só nas iniciações ali, cerca de 300 crianças, e teria espaço para pôr mais. Teria como colocar mais, né? Esse trabalho vocês fazem lá no Barra Multieventos, né? Hamilton Linhares Cruz, é só lá? Nós temos um polo também que a gente desenvolve na Escola Médici. Na Escola Médici a gente tem um polo que atende ali 120 crianças aproximadamente. Qual é a capacidade de vocês atenderem? Vocês têm um limite que vocês possam atender adequadamente o número de crianças? Na verdade, a gente está nesse limite já. A gente, já chegou. Se fosse pensar friamente hoje, a gente não consegue mais por gente, não tem como abrir mais turma, né? A gente tenta atender o máximo ali, mas a gente hoje trabalha praticamente dentro do limite nosso já. E o apoio que vocês têm? A gente tem o apoio da Fundação Municipal de Esportes, né? Esse é o natural. Ela entra com a parte nossa da estrutura, ela cede os profissionais, e temos o apoio de parceiros, pais, algumas empresas que os próprios pais ajudam na captação ali, né, para ajudar na manutenção do trabalho nosso. O ginásio está sempre à disposição. O ginásio do voleibol lá, a Barra, ele fica à disposição nosso todos os dias a partir da 13h até as 21h. Uai, é um tempo bom, né, Patrick? Derbal, não é só essa questão, né,
dos atletas ali de competição, mas eles acabam servindo de exemplo, né, e incentivo para essa molecada que entra, né, para essas crianças que entram. E o bacana, tanto do futebol quanto do voleibol, mas o voleibol principalmente, é que ele não é um esporte individual, ele é um esporte coletivo. Exatamente. Então a criança, o adolescente que ali está, ele aprende que ele sozinho, né, isso para a vida, né? Sozinho na vida não somos nada, né? Nós precisamos das pessoas, precisamos, né, de amigos, de familiares. Então eles aprendem a lidar com essa questão do coletivo, né? E o trabalho que o Ike, a Farid, o Lucas, o Vitinho, o Vini. o Vini fazem lá é maravilhoso, né? Como o Ike falou, se eles pudessem, eles atenderiam muito mais. E aí é onde nós batemos na tecla, né, Aderbal, e não falando aqui, não estou a falar mal de governo nenhum, mas numa questão de amplitude, o esporte, seja ele o voleibol, seja ele coletivo ou individual, eu acredito que é a maneira que nós temos para trazer a criança para dentro da escola. E aí buscarmos ter uma educação melhor. Porque hoje a criança que vai buscar o voleibol, que vai buscar o anjo sem asas, que vai buscar o boxe chinês, que vai buscar o futebol, o handebol, minha filha está no handebol lá no Bairro das Nações, ele está indo para lá por uma questão de ocupação, a princípio, né? Mas depois ele começa a ter que ir lá como vida. E a exigência que os professores colocam, uma delas é as notas, frequência. Então isso é muito... E acaba atingindo também na questão da melhor educação dentro da escola, né? Uma melhor convivência. Então, para mim, o esporte, ele é aquilo que a gente fazer um investimento grande em cima do esporte, nós vamos estar economizando lá na frente, na segurança, na saúde e melhorando muito mais a questão da educação. Eu lembro aqui que nos Estados Unidos, para a pessoa entrar no... Eu chamo de futebol americano, né? Ele é obrigado a estar na faculdade. A condição primeira é ele entrar numa faculdade para jogar pelo time da faculdade. Sem isso, ele não entra. Nós temos uma atleta nossa, não sei se você sabia, Derbal, até a nossa estagiária, que é a Isa, a irmã dela, a Lilian. E ela já esteve aqui hoje. A Lilian, ela está nos Estados Unidos agora por convite, por todo que ela se destacou no atletismo aqui de Balneário Camboriú. Então ela ganhou uma bolsa de estudos numa universidade nos Estados Unidos, está participando lá pelo desempenho dela aqui. Eu pergunto, se ela não fosse atleta, ela teria condições de estar lá? Exatamente. Tá, só para lembrar aqui, eu lembro de uma disputa Brasil e Estados Unidos de basquete com o Oscar no auge. E o Oscar era o único que se destacava no Brasil, porque no time americano era um timaço daquele violento, né? Estavam jogando. E eles começaram a marcar, eu notei que eles começaram a marcar o Oscar. Tinha dois marcando o Oscar, né? Um timaço desse aí marcando o Oscar. Depois o cara confessou que nós percebemos que ele era o perigo. E no final, lembro quando eles iam saindo, dois atletas daquele 4,5 metros de altura por 6 de largura abraçaram o Oscar, reverenciando a qualidade dele. Quer dizer, o americano que nem nunca tinha visto o Oscar. Então eu achei esse tipo de reconhecimento do atleta de qualidade deles mesmos. O Oscar tinha um diferencial, né, Derbal? Bandeja dos 3 pontos era com ele, né? Então, onde é mais difícil a marcação, né? Então, aí eu percebi, eu disse, puxa, os caras são geniais, eles privilegiam a qualidade, não interessa de onde é que é, se é russo, se é chinês, se é cubano, eles reverenciam a qualidade do jogo, como referenciaram o Oscar naquela ocasião. E outra coisa, Derbal, na quadra, no tatame, no ringue, aonde for, ali não tem essa questão de ser rico ou pobre, ali é todo mundo igual e a competição é de igual para igual. Isso também que é o bacana do esporte. Eu vou terminar aqui só lembrando da minha parte, depois vocês vão, a parte de vocês, que o Michael Jordan aqui diz o seguinte: jogador de qualidade ganha jogo, mas equipe ganha campeonato. Bela frase. Essa é a frase dele que eu costumo usar essa frase, uma frase parecida para os meus atletas, eu sempre digo para eles: eu não ganho nada, nós ganhamos. Isso é bom. Aí acenda o espírito da equipe, né? Tá certo. E deixar o Patrick, vereador Patrick, desculpa, o final ali para você fazer a sua consideração decisiva. Derbal, agradecer a você, a toda a equipe aqui da TV Câmara, tá? Obrigado por esse espaço, agradecer o Ike,
que veio, hoje é dia de jogo lá, de treino, né? Então está aqui com a gente. E importante ressaltar, né? Esse trabalho que Balneário tem em cima do esporte. Igual eu falo, nós somos um celeiro de bons atletas, né? Saem todos os anos bons atletas, principalmente do ABC Vôlei. Se o IC for ali puxar todos os atletas que saíram do ABC Vôlei hoje estão no profissional, no Brasil e fora do Brasil, é um número enorme. Então demonstra o trabalho técnico dessa equipe dele, da Farid, de todo o grupo dele ali. E, mais uma vez, obrigado pelo espaço, tanto a você e todas as pessoas que trabalham aqui na TV Câmara. Ike, é como agora vou chamar de Ike agora, né? Sim, sim. Pegou, né? Cláudio Henrique Beraldo, responsável técnico da ABC do voleibol, técnico das categorias do naipe masculino da ABC do voleibol. É com você. Agradecer a oportunidade aí de poder falar da ABC do voleibol. A gente tem um carinho muito grande por essa associação, já que nós idealizamos ela, começamos o trabalho nela ali. E dizer que a ABC está de portas abertas lá para quem quiser comparecer no ginásio da Barra, conhecer o nosso trabalho, tá? Então, aparece lá todos os dias, estamos lá à disposição da 1 às 9 da noite, vai conhecer o nosso trabalho, que com certeza vai gostar. A gente procura fazer o melhor aí para o município em relação ao esporte aí do voleibol. Obrigado para você, Cláudio Henrique Beraldo. Obrigado, vereador Patrick Machado, pelo convite que fez ao nosso convidado deste Câmara Cidadã de hoje. Muito obrigado para vocês. O nosso Câmara Cidadã acaba agora, mas voltamos depois. Um abraço. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.